Meus queridos irmãos, bom dia, a paz do Senhor a todos. Espero poder encontrá-los através desse canal, com um coração feliz, um coração como uma terra fértil para poder ser semeada a bondade de Deus através da sua palavra. O Espírito Santo de Deus está por demais feliz em poder se manifestar na vida de cada um que deseja veementemente receber a mensagem da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu estou passando aqui, meus queridos, para poder trazer uma reflexão acerca da maturidade espiritual. E a gente vai embasar nossa reflexão num livro que se conta no livro de João, no capítulo 1, lá no versículo 33. João 1, versículo 33. Isso aconteceu por ocasião da manifestação de Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem deu esse testemunho foi João Batista, o precursor, aquele que foi enviado à frente para anunciar a vinda do Senhor, a chegada do Messias, a manifestação do Messias, do Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Muito bem. O versículo é o 33, mas nós vamos ver do 32 para ficar assim mais fundamentado. Amém? A palavra de Deus diz assim, a minha versão NVI diz: Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Ao versículo 33, que é o versículo da nossa reflexão. Eu não o teria conhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir a pomba descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Amém? Então veja bem, meus irmãos. O Senhor Jesus, ele tinha esperado um tempo determinado para poder se manifestar e exercer o seu ministério. Na cultura judaica, isso é uma doutrina que é obedecida, isso é a justiça de Deus. Quando ele diz assim, importa que se cumpra toda a justiça, isso está incluído. Ele teria que esperar até os 30 anos, é quando o homem está devidamente maduro para assumir um ministério eclesiástico na cultura judaica. Amém? E João Batista, naqueles dias, apareceu no deserto, pregando e anunciando a chegada iminente do Messias. Glória a Deus. Não é muito diferente de hoje. Eu vou abrir aqui um parêntese. Não é muito diferente de hoje, porque o que as profecias nos mostram e as pregações e que o Espírito Santo de Deus fala nos últimos dias é exatamente isso. O retorno do Messias. A vinda do Senhor Messias é iminente. Entenda, meus irmãos. A vinda de Jesus, desta feita, ele não vem mais como Cordeiro. Ele não vem mais como servo, ele vem como Senhor glorificado. Quando ele veio a primeira vez, ele veio para trazer o reino de Deus para a terra. Ele veio como servo de Deus. Ele foi tão servo que ele se submeteu ao crivo da cruz, porque esta era a vontade do Pai. Essa era a promessa do Pai desde os tempos remotos. Amém? Desde Gênesis 3,15, que há uma promessa na Bíblia de que do descendente da mulher suscitaria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Amém? Então veja bem, aí nesses dias, João Batista aparece no deserto do Jordão,
ali pregando, batizando em água, batizando nas águas, né? E ele diz que ele não conhecia, mas aquele que enviou, quem enviou ele? Deus. Deus, através do seu Espírito, porque o João Batista ele foi ungido ainda na barriga da mãe. Eu acho lindo aquele texto que, quando Maria visita a mãe de João Batista, a prima de Maria, a palavra de Deus diz que, na hora que ela chegou na porta, que saudou Isabel, o menino saltou da barriga da mãe. Oh, meu Deus. Oh, irmão. Olha que coisa. O menino saltou na barriga da mãe. Automaticamente ela profetizou. O Espírito Santo revelou a ela que Maria estava grávida e era do seu Senhor. Guerebás. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Aleluia. Então João Batista veio e começou a ensinar. Mas o que eu quero dizer eu quero focar no ponto de que Jesus ele não se manifestou enquanto não chegou a sua hora. Mesmo depois de ele ser batizado, mesmo depois de ele ter passado pelas provas no deserto, ele continuava ainda aguardando a manifestação do Espírito Santo. Isso ocorreu por ocasião da festa de casamento em Caná da Galileia, quando a mãe dele chega para ele e disse: não tem mais vinho, o vinho acabou, estão sem vinho. Ele disse: mulher, o que nós temos em comum? A minha hora ainda não chegou. Ele estava aguardando a manifestação visível do Espírito Santo para mostrar que ele de fato era o Messias, que ele é o Cordeiro de Deus. Tanto que a palavra de Deus diz que os discípulos, vendo aquele milagre, creram nele. Foi por isso que isso fez com que eles o seguissem mais facilmente. Amém? Glória a Deus. Então, nós temos que adotar para nós o mesmo critério que ocorreu com Jesus, a fim de não ocorrer as imprevisibilidades dentro de um ministério em razão da imaturidade espiritual de uma pessoa neófita, imatura, estar exercendo um cargo e causar escândalos. Amém? É por isso que a palavra de Deus, ela mostra que nós temos que estar efetivamente sobre a ministração do Espírito Santo, sobre a administração do Espírito Santo. No Atos dos Apóstolos, a gente vê isso constantemente. Isso pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Olha que coisa, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Muitas vezes, pareceu bem a mim, eu comuniquei com o Espírito Santo. Não, deixa o Espírito Santo comunicar e você será mais próximo, mais feliz e mais abundante. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Aí nós vamos fazer uma comparação, porque ele disse que aquele que o enviou disse para ele: aquele sobre quem você vir o Espírito Santo descer em forma corpórea de uma pomba, este é o Cordeiro de Deus, esse é o que tira o pecado do mundo. E o Espírito Santo na Bíblia, ele é tipificado, tipologicamente na Bíblia, ele é refletido sobre a pomba. A gente vê isso, começa a ver isso lá por ocasião do dilúvio. Quando Noé pega a pombinha, solta, ela vai e volta sem nada, depois ele solta novamente, ela volta com um ramo de oliveira, ali já estava também, ela tipificando o cordeiro, o sacrifício do cordeiro, né, levando sobre si aquele ramo do madeiro, né, glória a Deus. E nesse contexto a gente vê que o Espírito Santo é tipificado na figura de uma pomba. E a gente vai estudando isso mais a fundo, a gente encontrou alguma coisa aqui que nos mostra veementemente que
De fato, a Bíblia tem muitas características a pomba tem muitas características do Espírito Santo de Deus. Amém? Então Deus escolheu a pomba para tipificar o Espírito Santo. Não foi por outra razão, senão para que a gente pudesse olhar para a pomba, olhar, ver aquele animal tão dócil, tão simples, mas que nela reside muitas nuances assim, que às vezes a gente volta, cai em si e passa a dizer, de fato o Espírito Santo age dessa forma. Amém? Aí diz assim, ó, aqui no estudo, foi um estudo que um teólogo fez. Deixa eu ver aqui como é o nome dele aqui. Karamuru, um estudioso chamado Karamuru, fez um estudo sobre a pomba e ele diz aqui, veja bem, ó, os filhotes das pombas passam um mês no ninho. Durante o mês, as pombinhas vivem na mais completa, absoluta dependência dos seus pais, como veremos logo abaixo. Já que é um dos animais que não tem capacidade de se alimentar por si mesmo, embora não sejam mamífero. Totalmente na dependência de Deus. Quando eu falo isso, totalmente na dependência dos pais, significa que nós temos que estar totalmente sob a dependência do Espírito Santo. Isso nos mostra que o crescimento espiritual é um processo, não é algo instantâneo, imediato. Faz-se necessário aguardar o tempo para que o crente, mesmo tendo nascido de novo, possa andar com suas próprias pernas, para que possa ser independente quanto à sua vida espiritual. Essa eternidade, muitas vezes esquecida na igreja, é mostrada em diversas oportunidades na palavra de Deus. Isso é um fato, meus irmãos. E eu gostaria que os queridos, os amados de Deus, pudessem receber isso no seu coração, a fim de que isso não lhes cause um transtorno e nem, como é que se diz, e nem perturbação durante o seu ministério, o exercício do seu ministério. No Velho Testamento tem uma situação muito premente que enfatiza essa questão, que para esse vídeo não ficar muito longo, nós vamos nos ater apenas no que nós estamos falando. Aqui no livro de Lucas, eu fui buscar diversas situações em que a imaturidade espiritual provoca, por demais confusão, provoca talvez dissensão, porque em toda e qualquer posição em que o ser humano possa estar, ele tem que ter a serenidade, ele tem que ter a devida responsabilidade para que não se ensoberbeça, para que não se ufane, para que não se orgulhe, a fim de que o seu projeto, o seu mundo seja recebido, seja próspero e frutífero, para que outros possam olhar e ver que a forma como você está fazendo é por conhecimento, é porque se faz dentro daquilo que foi chamado a fazer, especialmente dentro da obediência. Em Lucas 22, 32, vamos ver aqui esse texto que diz assim, ó: mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Jesus chega para Pedro e vê que Pedro ainda não é convertido. Olha, Pedro passou tanto tempo andando com Jesus, sendo ministrado por Jesus, talvez tenha sido até batizado, mas ainda não era convertido.
E Jesus chegou ao ponto de... E ele sabia que isso era um fato. Ele disse, olha, Satanás pediu vocês para peneirá-lo. Pediu quem? Os discípulos para peneirá-lo. Pediu a quem? Pediu a Deus para peneirar, para cirandar, para fazer um regaço na vida dos discípulos. Mas Jesus disse isso para Pedro e disse, mas eu orei por você. Jesus não disse assim, mas eu pedi meu pai que não permitisse isso com você, não. Ele disse, eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Por quê? Porque Pedro ele era assim muito precipitado. Pedro ele era assim muito extrovertido. Tudo ele queria resolver no pontapé. E Jesus diz, vocês não sabem de que espírito são vocês. Teria que estar sob o domínio do Espírito Santo. Paciência, calma, longanimidade, porque é assim que o Espírito Santo nos mostra, amém? Então esse texto mostra que Pedro não era convertido e tinha que esperar o tempo devido para poder exercer o seu mundo. Tanto que pelo o momento de Pentecostes, ele se levantou e não falou de si, mas falou das Escrituras para aquele povo. E foi o que convenceu a muitos. Tanto que a palavra de Deus diz que naquele dia, quase 3.000 pessoas se converteram a Cristo Jesus. Está vendo? Esperar o tempo para fazer a coisa certa, no momento certo, da forma certa, é a melhor situação. Espere o Espírito Santo te impulsionar, se para o deserto ou se para pastos verdejantes. Amém? Glória a Deus. Tem outros textos também, 1 Coríntios 3, 1, 2. Olha o que o texto diz. 1 Coríntios, vamos andar ligeiro, meus irmãos. 1 Coríntios 3. Aleluia. Glória a Deus. Vá dando glória aí, meus irmãos. Vão dando glória, aleluia. 1 Coríntios 3, 1 e 2. Ó, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhe leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Olha que coisa. O apóstolo Paulo, falando para os corintianos, aqueles que foram chamados, aqueles que foram escolhidos, aqueles que foram batizados, que pelo tempo em que eles já estavam presentes, ouvindo a palavra, estudando a palavra, já era para eles ser mestre, mas eles ainda continuavam imaturos. Continuavam como neófitos, como novos convertidos. Por isso, ele não podia dar alimento sólido. Ele continuava dando leite, porque eles ainda eram como criança. É triste quando um líder espera o crescimento de membros da igreja para poder colocar em posições de liderança, e ele não acha. E ele tem que continuar alimentando esses membros da mesma forma como se eles fossem novos convertidos. É muito difícil, porém, ele vai ter que aguardar o crescimento. Irmão, escute, o nosso crescimento espiritual depende de nós. O Espírito Santo está pronto, Jesus disse, o Espírito Santo está pronto. Essa carne aqui é fraca, se nós não buscarmos, aleluia, amadurecer essa carne, mortificar essa carne, nós nunca vamos crescer espiritualmente. Vamos ser sempre aquelas crianças imaturas, que não pode ouvir um não do pastor, que não pode ouvir uma crítica, porque não pode deixar de ser elogiado dentro da igreja, não pode sentar-se numa posição ou outra, porque tem líderes que, por ser líder, ele acha que não pode sentar numa cadeira mais atrás, não pode carregar uma cadeira. Eu acredito, eu vejo assim, que essas pessoas também têm problema de alma, têm falta de amadurecimento. Querido, quando a Bíblia nos
chama como obreiro, nós temos que ser obreiro mesmo, aquele obreiro que mete a mão na massa, não importa se eu sou pastor, se eu sou líder, se eu sou líder de convenção, se eu sou... Logicamente que a gente tem que respeitar cada pessoa dentro do seu mundo, dentro da sua responsabilidade, logicamente. E tem que honrá-los. Temos que honrar uns aos outros. Se você observar na palavra de Deus, Jesus é o tempo todinho honrando a Deus, glorificando a Deus. Ele disse, eu não faço por mim mesmo, tudo o que eu faço é porque eu recebi de meu Pai para fazer dessa forma. E o que eu faço é Ele que faz através de mim. Então a glória é dele, a glória é para Ele. E nós temos que ser assim, tipo Jesus, tem que esperar o momento certo, a determinação. E o líder espiritualmente vai se levantar e vai dizer, você está no ponto, você está pronto. Mas nós temos que progredir. Nós não podemos ficar simplesmente no amém. Sentada, boca aberta, amém, não. Deixa que os líderes vão se levantar e vão mostrar. Porque você se mostrou, você se determinou. Amém, meus queridos? Então Paulo está aqui até se queixando, porque ele queria já dar responsabilidade para aqueles irmãos, mas eles ainda estavam imaturos. E ele não era louco de entregar a obra, porque a obra naquele tempo crescia assustadoramente. Aqueles homens iam se orgulhar, se ufanar, e iam fazer besteira como muitos faziam. Amém? Glória a Deus. Tem outros textos também, em 1 Timóteo, querido. 1 Timóteo 3,6, tem outra recomendação. Aleluia. Eu gostaria de passar por esses textos para a gente ficar bem alicerçado. Glória a Deus. Aleluia. Também tem em Hebreus 5,12. Olha o que o texto diz. Hebreus 5,12. 12 a 14. Diz assim, ó. Embora a esta altura já devessem ser mestres, olha que coisa. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra, irmão. Palavra de Deus. Princípios elementares, querido. São aqueles princípios básicos que nós aprendemos desde o momento da conversão, da evangelização. E esses homens ainda estão. Ele estava falando para quem? Para os hebreus. Os hebreus eram os judeus, querido. Aqueles que deveriam ter recebido Jesus, conhecido Jesus, decidido por Jesus, não. Agora Paulo, que foi chamado muito tempo depois, porque Paulo também era judeu e também era rebelde no princípio, mas depois se converteu, quando Jesus encontrou ele. Amém? Mas ele se tornou assim, uma pessoa madura, mas tão madura que ele resolveu não se orgulhar do que ele era, do que ele tinha. Ele disse, eu deixo tudo isso como refúgio, como esterco. Olha que coisa. Um cara que é altamente conhecedor das escrituras, da lei. Amém? Mas ele está aqui, olha, falando para o judeu, vocês já deveriam ser mestre. Mestre, querido, é uma pessoa que está acima de muitos irmãos, ensinando, maduro, paciente, calmo, tranquilo, tirando dúvida, resolvendo, levantando líderes, levantando líderes, ensinando líderes. Mestre, ele ensina líderes na obra de Deus, irmãos. Então nós temos que nos levantar, amadurecer, suportar as afrontas, mas continuar fazendo o trabalho de um evangelista. Aleluia! Glória a Deus! Então há essas questões que precisam ser vistas e revistas não somente pelos nossos líderes, mas por nós mesmos como membros de congregação, membros de ministério, muitas vezes à frente de ministério, sendo líder, mas ainda imaturo. Temos que ter muito cuidado. Aleluia, glória a Deus. Aí o último texto para encerrar é em 1 Timóteo 3. Olha, 1 Timóteo 3:6. Olha a recomendação de Paulo para o seu filho na fé, Timóteo. Aleluia. 1 Timóteo 3:6. A palavra de Deus diz assim. 3:6. Glória a Deus. 3:6. É 1 Timóteo? 1 Timóteo 3:6.
Estou em 2 Timóteo. É aqui, ó. 3:6 diz o seguinte, ó. Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Olha a recomendação necessária e forte de Paulo para com o seu filho na fé, porque ele já era líder, estava à frente, ele era um jovem que amadureceu espiritualmente, e Paulo colocou ele como liderança na igreja, e muitos não queriam aceitar em razão da sua tenra idade, da sua idade. Então, mas ele era uma pessoa assim, totalmente obediente a Paulo. E Paulo estava recomendando ele para que ele não colocasse à frente, não ungisse, não impôsse as mãos sobre pessoas imaturas. Pessoas imaturas. Quer dizer, não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma armadilha do diabo. Qual foi a armadilha do diabo? Foi que quando ele se achou, que ele se olhou, que ele se viu, ele se ensoberbeceu no seu coração. Ele se ufanou, se orgulhou no seu coração. Aí ele olhava para Deus lá no seu alto e sublime trono, dando ordem aos seus anjos. Ele disse, esse cara fica só sentadão e tudo mais. Eu quero ser igual a ele. Aí começou a querer ser igual a Deus. E Deus sabia do que ele estava fazendo. A Bíblia diz que ele usava até de violência, desviava as pedras fogueadas, fazia comércio e tudo mais, tal. Fazia sua política do comércio, na sua política de comércio, ele chegava até agressão aos outros anjos. Olha que coisa. Então, se colocar uma pessoa recém-convertida, e a gente vê muito isso hoje, que me perdoe as pessoas que por necessidade estão à frente, que precisam de um auxílio. Mas a questão, meu irmão, é a gente ser, estar lá, necessitar, ver que precisa, mas não ter a humildade de pedir. Eu lembro que no início da minha vida, no meu munus secular, eu fui colocado numa posição de destaque, eu não sabia nada. E tinha um colega meu que tinha uma patente inferior à minha, mas passava o dia com esse meu colega, mesmo eu sendo superior, estudando com ele, pegando orientação com ele. E quando eu comecei a exercer a minha responsabilidade, todo mundo gostava do meu trabalho, juízes, promotores, advogados, tudinho elogiava meu trabalho. Os advogados disseram que tinham dificuldade para poder fazer a defesa, porque eu era delegado, fazer a defesa das pessoas que eu indiciava em inquérito, amém? Então, isso é humildade. A pessoa está lá, não foi posta lá, mas eu preciso. Eu tenho que estudar mais, eu tenho que tomar mais orientação, eu tenho que meditar mais, porque hoje muitas pessoas não querem ler a Bíblia, não querem estudar, não querem investir na sua vida eclesiástica. Glória a Deus, na hora que eu posso, eu estou estudando, estou fazendo especialização, Eu amo fazer isso, porque na hora que precisar, na hora que me chamarem, eu posso mostrar alguma coisa. E é isso que o Espírito Santo precisa para poder ministrar para você e para outros. Amém? Então temos que ter muito cuidado, isso é humildade. Recomendo você que está em frente de ministério, que está liderando o ministério, que tenha humildade de buscar, de pedir informação, estudar, meditar. Tem dúvida? Procure seus líderes, procure seu chefe, procure os pastores. Pastor, eu quero ver mais isso aqui. Daria para o senhor chamar a pessoa para nos ensinar? O senhor tem muita ocupação, convoque e tal. Tá bem, meus irmãos? E eu queria trazer essa reflexão tão importante para nossas vidas, especialmente nesses últimos dias. Porque a Bíblia diz que se levantaram falsos profetas, falsos mestres, ensinando doutrinas, se possível, de demônios. E a gente tem que ter cuidado, amém? Glória a Deus, porque
O trigo não tem nada a ver com a palha, nada a ver, irmão. Você tem que saber se o que você está recebendo é trigo ou é palha. Eu espero que eu tenha contribuído, possa contribuir com todos através dessa reflexão. Amém, glória a Deus, eu fico feliz de poder trazer essa reflexão. Me sinto bem, irmão. Glória a Deus, poder ajudá-los no que for possível. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.